A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Começa agora, Rios de Água Viva. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Escolho a ti, Senhor, mesmo havendo sofrimentos nesse amor e tormentos que se alternam com louvor, eu escolho a ti, Senhor. Dias mais sábios. Compaixão. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, 25 e 26. Deus deseja que a humanidade de seu Filho Jesus seja trabalhada em nós. A nossa humanidade foi corrompida e estragada quando o pecado entrou no homem por causa da transgressão de Adão. Desde então, o homem passou a ser egoísta e a terra se encheu de maldade e de violência. Assim, as relações humanas são recheadas de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Compaixão, verdadeira amizade, misericórdia, humildade e perdão estão em falta no mundo. Há uma palavra em grego, esplâncnon, que foi traduzida por terna misericórdia, Filipenses 1:8, por entranhados afetos e misericórdias, 2:1, e por ternos afetos de misericórdia, Colossenses 3:12. Esplâncnon significa entranhas, onde ficam os sentimentos mais puros e sensíveis, tais como amor, bondade, compaixão e misericórdia. Isso tudo está em Cristo. Em Cristo conseguimos amar, ter compaixão, sentir as dores dos outros, ter misericórdia. Somente o caminho do amor, da compaixão e da misericórdia, ou seja, o caminho de Cristo, alegra o coração do Pai. Escolho a ti, Senhor, mesmo havendo provações por te buscar, se perseguições são riscos de te amar, eu escolho a ti. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos ao início de um novo tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 1, o princípio. A leitura da Bíblia é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Toda mudança de livro dá uma impressão que nós vamos fazer uma mudança drástica, mas graças a Deus que tudo que vem pela direção do Espírito vem de uma forma muito suave, porque o Senhor já vem preparando uma linha. Eu vou só mencionar esses últimos livros que nós lemos, nós desfrutamos. Por exemplo, quando nós fomos tentar buscar a revelação das duas epístolas do apóstolo Pedro, e quando nós entramos na primeira epístola de Pedro e também na segunda epístola de Pedro, nós não tínhamos ainda uma visão completa do contexto da época. E
sem o contexto da época, você não entende também o conteúdo das cartas. E, graças a Deus, conforme nós somos avançando nos textos bíblicos, o Espírito foi nos revelando, especialmente quando chegamos em segunda carta de Pedro, aqueles que estavam na dispersão na região da Galácia, Capadócia, Ponto, e ali nós percebemos que havia alguma coisa que nós não estávamos captando. E aí nós tivemos que voltar a entender o livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando nós percebemos que os destinatários das duas cartas do apóstolo Pedro eram aqueles que estavam no primeiro estágio da vida da igreja em Jerusalém, a vida da igreja vigorosa, a vida da igreja modelo para todos nós, onde o Espírito tinha liberdade de ação, porque a igreja estava aberta ao falar do Senhor por meio dos apóstolos, e todos eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, e a comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos é a chave, é o segredo para a igreja continuar permitindo que o Espírito atue, opere no meio deles. Então foi muito importante. Então nós percebemos que havia alguma coisa que nós não estávamos entendendo, que aquele início maravilhoso da vida da igreja em Jerusalém, nós percebemos que foi interrompido quando iniciou-se a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Isso aconteceu no capítulo 8, quando Estevão foi morto apedrejado. E com isso, os irmãos da igreja de Jerusalém tiveram que fugir de Jerusalém e ficaram em dispersão nas regiões dali da Judeia e também de Samaria. Como há poucos registros ali em Atos capítulo 8 sobre isso, mas nós conseguimos entender pelos escritos de Paulo e pelos testemunhos de Paulo, porque ele era um desses perseguidores da igreja e que, enfurecido como muitos outros, eles estavam enfurecidos contra a igreja, porque a igreja estava deixando a tradição dos judeus, deixando de lado a circuncisão e os costumes de Moisés para seguir uma nova direção, e a direção é a direção da fé, logo depois da morte e ressurreição de Cristo. E com isso, muitos foram presos, outros foram mortos, e isso criou-se uma grande pressão sobre o apóstolo Pedro e, juntamente com ele, os outros 11 apóstolos. E eles eram, de certa forma, taxados e que eram radicais demais e provocaram esse ódio, né, dos judeus, e com isso a igreja sofreu, né, lamentavelmente, muitas perdas. E, dessa forma, para amenizar a perseguição, levantou-se na igreja em Jerusalém um partido que defendia que a igreja podia voltar para a circuncisão, para a prática da lei de Moisés, e dessa forma aplacaria a ira dos judeus. E assim houve essa mudança. Mas antes, Deus enviar Pedro para a casa de Cornélio e pregar a palavra do Senhor aos gentios, e assim o Espírito Santo também batizou os gentios que creram na casa de Cornélio para dentro do mesmo corpo. E assim, finalmente, a igreja como corpo de Cristo não tem mais distinção entre judeus e gregos e de qualquer raça ou de qualquer nível cultural ou segmento social. Então, graças a Deus, a igreja, como diz Colossenses, Cristo é tudo em
todos. E só que logo depois disso, esses que defendiam que a igreja deveria voltar para circuncisão, eles passaram a agir de uma forma ainda mais explícita, mais forte, influenciando até mesmo depois que Paulo se converteu e Deus levantou a Paulo e a Barnabé para a obra do Senhor, isso já em Atos 16. Aí começou-se a pregação do evangelho na terra da Galácia, na terra dos gentios, e quando eles voltaram, chegaram em Antioquia, perceberam que havia alguns desse partido dos que eram da circuncisão, foram até Antioquia para pregar que não basta apenas crer em Jesus, para ser salvo é necessário também serem circuncidados segundo o costume de Moisés. Na definição de Paulo, este é o outro evangelho. Não era o evangelho de Cristo que Paulo e Pedro pregavam. E assim, a partir desse momento, nós percebemos que houve uma grande mudança de rumo, e quando Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para conversar com a liderança da igreja em Jerusalém, nós vimos que quem tomou a decisão final, a definição final, foi Tiago, irmão de Jesus, e não era mais apóstolo Pedro, que Deus havia encarregado Pedro como liderança na obra do Senhor naquele primeiro tempo. E dessa forma, a partir de Atos capítulo 15, nós vimos que a igreja de Jerusalém preferiu a liderança de Tiago, porque ele era um moderador, e a igreja voltou à prática da lei, à prática da circuncisão. A partir desse momento, a igreja de Jerusalém deixou de ser aquela igreja vigorosa, que Espírito fazia milagres e sinais, se tornou uma igreja que praticava a lei, voltou para o judaísmo, né? Então, ficou uma mistura entre a fé e a lei. O Espírito, então, não tinha mais espaço para atuar, e apóstolo Pedro não tinha mais quem apreciasse o ensinamento dos apóstolos, e dessa forma ele se retirou. Nós não temos certeza, depois disso ele passou por que lugares, pode até ter passado na região da Judéia, Samaria, mas a 1 Pedro provavelmente tenha sido escrito na Babilônia, e alguns acham que Babilônia ali era figurativo, pode ter sido até própria Roma, mas nós não sabemos exatamente, mas não estava mais em Jerusalém. 1 Pedro foi escrita no ano 64 e a 2 Pedro ano 67. E na 2 Pedro ficou mais evidente ainda que esses de Jerusalém, que não seguiam mais a direção dos apóstolos, seguiam Tiago voltando à prática da lei, eles se tornaram opositores à obra do Senhor que Pedro fazia, que João fazia e também o que Paulo fazia. Essa história que estava um pouco escondida, um pouco oculta, um pouco secreto, né? E nós não entendíamos. Aí sim, quando nós entendemos o contexto, nós entendemos também as duas epístolas de Pedro de uma forma muito melhor. Então, graças a Deus, Pedro chamava esses que eram judaizantes de falsos profetas e falsos mestres, que haviam introduzido até heresias, introduzindo outro ensinamento, e que eles eram escarnecedores da palavra que Deus dava por meio dos apóstolos, e ele passou a definir o que era a palavra profética. A palavra profética é a única palavra viva que conduz a igreja até a volta do Senhor. E essa palavra é uma candeia que brilha em um lugar escuro. Irmão, nós não temos outra direção a tomar se não tivermos a palavra profética. Graças a Deus, irmãos, hoje a igreja tem uma direção clara. Nós não estamos no escuro sem direção. Graças a Deus, nós temos a palavra profética nos apontando a direção e também trazendo o governo de Deus. Isso é muito importante. E dessa forma, quando estudamos isso, nós voltamos um pouco para o contexto do livro de Atos dos Apóstolos. E com isso,
o Espírito nos remeteu para o livro de Gálatas, porque o problema de Gálatas era exatamente essa oposição dos judaizantes de Jerusalém infiltrando-se nas igrejas da Ásia Menor, da Galácia, dizendo que devem ser circuncidados para que sejam salvos. Por isso que Paulo fala que isso é outro evangelho. Isso não é o evangelho que nós pregamos a vocês. E assim nós estudamos o livro de Gálatas para mostrar que a promessa que Deus havia dado para o povo de Israel, na verdade, Deus havia dado para o pai dessa nação, que é Abraão. Então, a história de Israel começa com Abraão, não com Moisés. Começa com a promessa, não com a lei. Então, quando nós vamos estudar o livro de Gálatas, e o livro de Gálatas, Paulo nos leva de volta para Abraão, de volta para a promessa. E também nós tomamos como base o livro de Romanos, especialmente Romanos 4, nos mostra que o que Deus quer é, no meio daquela geração em que Abraão vivia, em que não tinha ninguém que buscasse a Deus verdadeiro, Abraão era o único que, no meio de uma geração idólatra, todos buscavam seus próprios benefícios, sacrificavam aos deuses estranhos para benefício próprio, mas havia uma pessoa na terra que estava insatisfeito com toda aquela geração. Ele buscava a Deus. Onde está esse Deus verdadeiro que criou os céus e a terra? Eu preciso achá-lo. Então, irmão, por causa desse coração de busca, o Deus da glória apareceu a Abraão. E o que é mais importante para nós entendermos hoje, quando Deus apareceu a Abraão no meio daquela geração idólatra, Deus lhe deu uma promessa. Ele foi justificado pela fé. Deus o justificou porque ele creu em Deus. Quando ele encontrou Deus, ele creu e confiou totalmente em Deus. Ele não buscou seu próprio benefício, seu próprio interesse, não usou Deus para o seu próprio interesse, mas não. Ele entregou-se totalmente a Deus, creu totalmente em Deus, confiou em Deus. Onde Deus lhe mandasse, ele ia. O que Deus quisesse que ele fizesse, ele fazia. Ele queria servir esse Deus verdadeiro, porque ele é um Deus todo-poderoso, ele é capaz de tudo, ele pode cuidar muito bem de Abraão e de sua família. Então, dessa forma, irmão, Deus, então, deu-lhe uma promessa. A promessa é a promessa de ser herdeiro do mundo. Aquela terra que Deus prometeu dar para ele, na verdade, era uma coisa mais ampla. Deus quer que, através de Abraão e o seu descendente, o homem pudesse herdar a terra, toda a terra. Então, a promessa foi dada para Abraão e seria concretizada em seu descendente quando viesse Cristo. E, no meio desse tempo, enquanto não viesse a Cristo, então Deus, 430 anos depois, deu a lei. E o povo ficou sendo guardado dentro da lei até que viesse a Cristo. Quando chegasse a Cristo, todos passariam a serem conduzidos a Cristo, que é o início da fé. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. Escolho a ti, Senhor, mesmo havendo sofrimentos nesse amor e tormentos que se alternam com louvor. Eu escolho a ti, escolho a ti, Senhor. A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 1.
O princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Revisão das epístolas de Pedro e Gálatas. Iniciamos uma nova série do Alimento Diário, cujo tema geral é Gênesis, o princípio. O título da mensagem desta semana é O Princípio, baseada em Gênesis 1:1. Teremos uma breve retrospectiva das revelações que o Senhor nos tem dado durante os estudos das epístolas de Pedro e da carta de Paulo aos Gálatas, como o excelente início da igreja em Jerusalém e seu desvio para a ênfase da prática da lei de Moisés. Vimos que a história de Israel começou com Abraão, que representa a fé, e não com Moisés, que representa a lei. Porém, muitos líderes judeus queriam obrigar os recém-convertidos a guardar a lei de Moisés para receber a salvação. Isso gerou um conflito com o ensinamento dos apóstolos e o surgimento de uma grande perseguição na tentativa de silenciar a palavra profética. Também encontraremos as respostas às perguntas: o que havia antes do tempo? Qual é o propósito do tempo? Quando o tempo termina? Toda vez que terminamos uma série de estudos e começamos uma nova, com um tema e livro diferentes, pode parecer que haverá uma mudança drástica no assunto e nas revelações. Porém, graças a Deus, tudo que vem pela direção do Espírito chega de forma suave, pois o Senhor já está preparando uma linha. Basta lembrar os últimos livros que lemos. Desfrutamos da revelação das 2 epístolas de Pedro, mas ao começar esse estudo, ainda não tínhamos uma visão completa do contexto histórico. Sem o contexto, é difícil compreender plenamente o conteúdo. Conforme avançávamos nos textos, o Espírito nos dava novas revelações, especialmente na 2ª carta de Pedro. Percebemos que os destinatários das cartas estavam dispersos pelas regiões da Galácia, Capadócia e Ponto, e isso nos levou a aprofundar os estudos do livro de Atos. Descobrimos que esses destinatários faziam parte da igreja primitiva em Jerusalém, uma igreja vigorosa, em que o Espírito tinha plena liberdade, pois os crentes perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Essa comunhão é a chave para manter a atuação do Espírito. Foi então que percebemos um ponto importante. O início promissor da igreja em Jerusalém foi interrompido pela perseguição registrada no capítulo 8 de Atos, após o apedrejamento de Estevão. Os irmãos se dispersaram pela Judéia e Samaria. Ainda que Atos registre pouco sobre esse período, os escritos e testemunhos de Paulo nos ajudam a compreendê-lo melhor. O próprio Paulo, antes Saulo, era um dos perseguidores, como muitos outros que se enfureciam contra a igreja por ter abandonado as tradições judaicas, como a circuncisão, e seguido a fé em Cristo. Essa perseguição gerou pressão sobre Pedro e os demais apóstolos. A acusação era de que eles haviam provocado o ódio dos judeus por ser radicais. Com isso, surgiu na igreja um grupo que propôs o retorno à lei de Moisés a fim de evitar conflitos e aplacar a ira dos judeus. No entanto, antes disso, Deus enviou Pedro à casa de Cornélio, onde os gentios ouviram o evangelho, receberam o Espírito Santo e foram incluídos no corpo de Cristo. Assim, a igreja passou a ser formada por todos, sem distinção de raça, cultura ou classe. Porém, os defensores da circuncisão continuaram agindo, agora com mais força ainda, inclusive após a conversão de Saulo. O livro de Atos mostra que Deus levantou Paulo e Barnabé para a obra, iniciando a evangelização na Galácia. Ao retornar a Antioquia, encontraram mestres judaizantes ensinando que crer em Jesus não era suficiente, visto que era necessário circuncidar-se. Segundo Paulo, isso era outro evangelho, diferente daquele anunciado por ele e pelos apóstolos. Com isso, houve uma mudança de rumo.
Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para tratar desse assunto com os líderes da igreja e viram que quem tomava as decisões era Tiago, irmão de Jesus, e não mais Pedro, a quem Deus havia confiado a liderança inicial da igreja em Jerusalém. A partir de então, vemos que a igreja de Jerusalém passou a preferir a liderança de Tiago, por ser ele um moderador, e retornou à prática da lei e da circuncisão. Dessa maneira, a igreja em Jerusalém deixou de ser aquela igreja vigorosa, em que o Espírito operava milagres e sinais, e tornou-se uma igreja que praticava a lei, voltando ao judaísmo. Formou-se então uma mistura entre a fé e a lei. O Espírito já não tinha liberdade para atuar, pois os ensinamentos dos apóstolos deixaram de ser apreciados. Por esse motivo, Pedro se retirou. Não se sabe com certeza por onde Pedro passou depois. Talvez pela Judéia ou Samaria, mas se acredita que tenha escrito sua primeira epístola na Babilônia, possivelmente Roma. A primeira epístola de Pedro foi escrita no ano 64 e a segunda em 67. Nesta última, torna-se mais evidente que as pessoas em Jerusalém já não seguiam a direção dos apóstolos, mas seguiam Tiago e haviam retornado à prática da lei. Elas se tornaram opositoras à obra que o Senhor realizava por meio de Pedro, Paulo e João. Compreender esse contexto nos permitiu entender melhor as epístolas de Pedro. Ele chamava esses judaizantes de falsos mestres, que introduziam heresias e escarneciam da palavra dada por Deus por meio dos apóstolos. Pedro, então, define a palavra profética como a única palavra viva que conduz a igreja até a volta do Senhor, como uma candeia que brilha em lugar escuro. Sem essa palavra, a igreja perde a direção. Hoje, graças a Deus, a igreja tem direção. Não estamos no escuro. Temos a palavra profética que aponta o caminho e estabelece o governo de Deus. Ao compreender isso, fomos levados de volta ao contexto de Atos. O Espírito, então, nos conduziu ao livro de Gálatas, pois o mesmo problema estava presente ali. Os judaizantes de Jerusalém se infiltravam nas igrejas da Ásia Menor, afirmando que era necessário ser circuncidado para alcançar a salvação. Paulo, porém, os repreende dizendo que aquilo era outro evangelho e não o evangelho que os apóstolos pregavam. Amado leitor, ao estudar o livro de Gálatas, vimos que a promessa de Deus ao povo de Israel não foi feita a Moisés, mas a Abraão, o pai da nação, e que a história de Israel começa com a promessa, não com a lei. Vamos dar liberdade ao Espírito para nos conduzir pela fé na palavra profética. Para seres meu amor, minha prova de valor, frente a tudo que vier, Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 12 7970. permanecerei aqui, sempre aqui, mesmo em face dessa dor, mas em face desse amor. Eu escolho a ti, escolho te seguir. O caminho é estreito, mas vai conduzir a gerar o que é perfeito. Acabamos de apresentar o programa Rios de Água Viva. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.